Vamos dar início agora à nossa aula 9.4 do módulo Disponibilidade de dados geoespaciais confiáveis e suas possíveis utilizações. Agora nós vamos continuar trabalhando com o IBGE, selecionando, exportando e analisando os dados do censo 2022. Vamos lá no nosso site do IBGE, novamente, né? Entrando ali naquele site que nós já conhecemos, né? Vamos rodar aqui a barra e vamos entrar ali no censo, no destaque que tem, né? A gente já entrou no panorama, a gente já tinha mostrado. Vamos detalhar um pouquinho mais aqui essa questão do nosso censo, né? Tem os gráficos, né? Tem vários tipos de gráfico, inclusive, para a questão de faixa etária e gênero, questão racial, né? A gente aqui, ó, tem os indicadores, ok? População residente, daí aqui, domicílios quilombolas e indígenas, né? Relação à população. Aí a gente vai aí por região, né? E também temos município. A gente pegou aí como exemplo o município de Palmeiras. Aí a gente vai, fica aqui na Bahia, né? E aí a gente tem os domicílios, vários dados, né, que a gente pode selecionar com gráficos. Você pode ter comparações, né? Você pode ter comparações, selecionar os setores censitários, né? Aí quando você coloca aí, você pode ter uma comparação com outro município mais próximo dele, né? Tipo, Mucugé é vizinho de Palmeiras, né? Em vez de você comparar um município do interior da Bahia com São Paulo, Rio de Janeiro, né? Você coloca com o município mais próximo para a gente ver as proporções e tal, se eles têm são parecidos nas características dos seus indicadores, né? População urbana rural, população quilombola, indígena, né? Questão de gênero, faixa etária. Então, é bem interessante, a gente pode, inclusive, selecionar mais de uma comparação, né? Aí a gente tem a malha de setores censitários. Isso é uma coisa bastante importante, né? A gente vai trabalhar com isso, com essa malha de setores censitários, né? Que são pequenas unidades de referência espacial de dados, né? Onde são agregados os dados do censo, do IBGE. Então, você vai abrir aí nessa pastinha esse caminho que a gente oferece, né? Para vocês, essa indicação, e faz o download aí dessa base da Bahia, né? E aí você tem a tabela, né? Você tem a malha gráfica, né? Da feição gráfica, e você tem a tabela. Ela não tá junto, tá? A gente vai precisar fazer uma operação para juntar, na verdade, essas duas informações, a formação alfanumérica com a informação espacial, tá? Aí a gente vai baixar ele em CSV. Guardando aí esse download, né? Porque são muitas informações, são muitos setores censitários, né? Porque são setores censitários, olha aí. Cada estado tem, né, esses agregados, é uma tabela, o CSV como se fosse uma tabela, né? E cada município tem, quanto maior o município, você vai ter uma quantidade maior de setores censitários. Como a Bahia tem 417 municípios, né? Então, existem muitos setores censitários na Bahia. Então, a gente está fazendo aí, baixando o quê? E a gente está baixando também o dicionário de dados. A gente vai comentar sobre esse dicionário de dados depois, ele é bem importante. Aguardando aí esse download, os dados são grandes, né? Eles vêm zipados. Vamos dar uma olhadinha aí a gente vê assim a cara
né, de como é essa tabela, a gente abrindo pelo Excel mesmo, né? Tudo vem com códigos, né? Os códigos do subdistrito, por quê? Porque esses códigos depois a gente pode fazer operações, né, de referenciamento de dados, né? Aí a gente pode optar por isso. E aqui, ó, esses V1, V2, né? Esses são as variáveis do censo, né? Então, aí, cada um desses dados, ele tem, esses Vs, eles têm um significado. Isso vai estar no dicionário de dados, né? Aí a gente vai abrir aqui o dicionário para dar uma olhada. E nesse dicionário a gente vai ter, né, o que significa cada um dos códigos também, né? Cada um daqueles códigos, ok? E o que significa cada um, tá? Dos dados que estão lá, que a gente é V porque é V de variável, tá? A gente vai aqui no download, dar uma olhada, pegar nossos dados, né? E levar lá para nossa pastinha de shapefile, colocar junto com a nossa base, né? E vamos extrair aí, descompactar esse arquivo, né? Aí a gente tem aí o nosso shape com as suas 5 extensões. E aí a gente vai criando o quê? A gente está criando aqui o nosso banco de dados pessoal, né? Dados que a gente pode vir utilizar e tal. Então é bem legal quando a gente trabalha com QGIS que a gente tem o nosso próprio banco de dados e tem que ser bem organizado, né? Agora a gente coloca separadinho o que é shape, o que é tabela, né? Então a gente vai ter os agregados preliminares, a gente vê que tem poucas variáveis ali, e aí a gente tem ali o dicionário de dados, que é sempre muito útil. Concluímos mais uma aula 9.4 e agora vamos para a nossa aula 9.5, dando continuidade a esse tema de selecionar, exportar e analisar os dados do Censo 2022. Tchau!